Educa TV apresenta Educação em Debate. Olá, eu sou Eliana Nunes da Silva, sou supervisora educacional no UNAEDSul, na Secretaria Municipal de Educação de Campinas, e nós estamos aqui nesse programa Educação em Debate, né, da Educa TV, para nós discutirmos o tema Educação e Feminicídio. Então, nós convidamos as debatedoras, professora Janete Jacques da Costa Pires, que atua na Rede Municipal de Campinas desde 2014 como professora de Geografia. Ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui mestrado em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Então, nós agradecemos a professora Janete e também nós convidamos a professora Flávia de Moraes Franklin, que é professora da Rede Municipal de Campinas desde 2013, graduada em Artes Visuais pela Unicamp. Obrigada pela presença de vocês. Eu sou supervisora educacional, como disse, e sou pedagoga e sou doutora em educação pela Unicamp, né, e atuando há 12 anos na Rede Municipal de Campinas. Então, a gente está trazendo esse debate sobre feminicídio para nós refletirmos como nós, profissionais da educação, também podemos pensar nesse problema, né, que é um problema de ordem social, de ordem cultural, né? Um problema que ele perpassa diferentes áreas, né? Mas nós, como professores, como especialistas em educação, como é que nós podemos pensar também sobre esse tema, refletirmos sobre esse tema e darmos a nossa contribuição, né? Enquanto política pública. Então, esse é o objetivo do nosso debate, né? Então, nós vamos pensar também como que tem ocorrido o aumento da violência contra a mulher no nosso país, no estado de São Paulo, na cidade de Campinas, né? Então, como que nós podemos pensar conjuntamente e enfrentar esse problema no campo da política e no próprio campo da escola, da didática, do currículo escolar, né? Então, vamos pensar na nossa sociedade, na sociedade brasileira, né? O tamanho desse problema da violência, né? Sendo o Brasil o quinto país do mundo, né, que mais comete violência contra as mulheres. E nós vamos pensar também na cidade de Campinas, nos 2 primeiros meses desse ano de 2023, nós tivemos 7 feminicídios, né, na região, sendo 4 somente em Campinas. Isso em apenas 60 dias, né? Os meses de janeiro e fevereiro, quer dizer, nem dá 60 dias, foram 7 mortes violentas de mulheres, né? Por conta da sua condição de ser mulher. Então, nós vamos refletir sobre esse problema, né? Numa cidade que tem, ela traz em sua história as marcas também, né? Do feminicídio, dessa violência. Se nós pensarmos, né? Lá no passado, no século XIX, a mãe do maestro Carlos Gomes, ela foi vítima de feminicídio. Então, a mãe do maestro, né, do ilustre maestro, morreu brutalmente assassinada aos 28 anos de idade, quando o Carlos Gomes tinha apenas 8 anos. Um crime que nunca foi esclarecido, né, que caiu no esquecimento. E agora, recentemente, em 2017, nós tivemos o maior feminicídio em massa na história do país, né? Que foi aquela chacina que ocorreu no Réveillon, né? De 2017, na entrada do ano de 2017, onde o Sidney invadiu a casa da família da ex-esposa
e ele assassinou a ex-esposa, o filhinho e mais 10 pessoas da família dela, sendo 9 mulheres. Então, nós temos essas marcas na nossa história local, né? Então, nós vamos começar o nosso debate perguntando para a professora Janete. Então, ela vai trazer para a gente essa reflexão como educadora, como professora, né, como geógrafa. Janete, como é que você vê o aumento da violência contra a mulher no Brasil nos últimos anos? E se você considera que as políticas públicas têm falhado nesse combate à violência? E, em sua opinião, quais seriam as medidas mais efetivas para mudar esse quadro? Agradeço a oportunidade de estar aqui no programa. Eu gostaria de falar que, na minha disciplina, esse debate é constante, porque a geografia estuda o homem no espaço em que ele vive. Então, o mundo contemporâneo, tudo que acontece no mundo contemporâneo, geralmente é abordado em sala de aula, e eles me perguntam muito sobre esses temas que estão acontecendo aqui e no mundo. O tema do feminicídio, como você falou, o feminicídio vem aumentando no Brasil, vem aumentando na cidade de Campinas. Eu tinha visto um dado recente de que a cada 5 dias ocorre um feminicídio aqui na nossa região. E a nossa cidade é uma cidade que vem liderando esses casos de feminicídio. Então, realmente, a gente tem que apontar nas aulas, tem que fomentar esse debate. Nós temos que, claro, primeiro conscientizar os alunos, as alunas, sobre o feminicídio ser só a ponta de um iceberg. Ele vem, claro, de diferentes graduações de violência contra a mulher, que vão começar com uma violência psicológica. Isso parte de uma violência, muitas vezes, que é patrimonial, é o homem tomando conta do patrimônio da família, dos rendimentos. Essa mulher, muitas vezes, ela vai para o mercado de trabalho, ela contribui para a renda da família e ela não tem acesso às decisões sobre o patrimônio da família. E isso deixa essa mulher muito dependente. Nesse caso, muitas vezes os crimes de violência contra a mulher são subnotificados. E muitas vezes, quando se tem acesso a uma delegacia da mulher, essa denúncia não é formalizada. Há uma cultura, um problema cultural aqui no Brasil, que nós somos uma sociedade extremamente patriarcal. Nosso modelo é patriarcal. Nós temos religiões que têm também um modelo patriarcal. Então, isso atrapalha muitas vezes não só a mulher de prestar essa queixa, de ser vítima dessa violência, como também dos órgãos públicos reconhecerem naquela violência, que muitas vezes começa com uma psicológica, com uma depreciação dessa mulher, e formalizarem essa queixa. A Sueli Carneiro, ela fala também do caso, vamos racializar também a questão, da mulher negra. Ela é a que... Entre as mulheres negras, o feminicídio vem crescendo mais no nosso país, e uma das causas atribuídas, é claro, que é a desigualdade, que é muito grande no nosso país. Há a desigualdade de gênero, homem e mulher. Existe um índice para medir o real desenvolvimento dos países, que chama Índice de Desenvolvimento Humano. E se você traçar o desenvolvimento do homem e da mulher no Brasil, dá uma diferença substancial, sendo que a mulher vive mais e tem maior escolaridade. Mesmo assim, a renda acaba sendo menor, e aí essa desigualdade de renda cria uma dependência. Mas some-se a isso a cultura do patriarcado, é claro que fica pior. Mas no caso da mulher negra, há também um outro agravante, que é o nosso racismo estrutural. Muitas vezes, esses órgãos públicos também responsáveis pela notificação, pela formalização da queixa, não formalizam essa queixa. E o caso da violência contra a mulher negra acaba sendo mais subnotificado ainda do que contra a mulher branca. Eu vi dados recentes de que cresce a violência contra a mulher negra. Os casos de feminicídio contra mulheres negras são cerca de 67% das mulheres vítimas de feminicídio são mulheres negras. E entre as mulheres brancas não vem crescendo nessa constante, até diminuiu em algumas regiões, certamente por causa dessa nossa desigualdade e também do racismo estrutural da nossa sociedade. É necessário, então, que políticas públicas que nessas políticas públicas haja a implantação de mais delegacias da mulher, para que essa mulher sinta a vontade para prestar essa queixa, formalizar essa queixa, mas também uma intersetorialidade, né,
que medidas protetivas sejam seguidas também de casas de acolhida e de reinserção dessa mulher no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, assistência social, psicológica, tudo isso porque, como nós falamos, com essa garantia de que depois ela vai ter todo acesso a todas essas políticas públicas, com certeza ela vai se sentir mais encorajada e subirão formalmente os casos. No entanto, com o tempo, mais provável é que essa violência tenda a cair com essas medidas. As políticas públicas são necessárias para que essa mulher se sinta encorajada a formalizar essa queixa. Muito bem, então nós vamos encerrar esse bloco e a gente volta, vai ser muito bom. Educação em debate. Caiu na rede. Fique por dentro do que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em debate. No bloco anterior, nós falamos, introduzimos o problema do feminicídio, né, enquanto um fenômeno da sociedade brasileira, das sociedades de um modo geral, mas na sociedade brasileira, esse é um problema estrutural, né, da nossa cultura machista, patriarcal, como já foi colocado em debate. Nós falamos um pouquinho, né, das estatísticas e como tem aumentado essa violência nos últimos anos. Nós temos também o contexto da pandemia que acabou acirrando, né, esse problema da violência como um todo, da violência contra a mulher. Então, nesse segundo bloco, nós vamos destacar um pouco mais a questão da cultura, né? Então, é a base dessa cultura machista, patriarcal, que acaba fomentando, né, essas violências contra a mulher, né? Então, assim, alguns autores, alguns pesquisadores, né, do assunto, inclusive colocam que o feminicídio é um problema que poderia ser evitado, né? Então, o que nós precisamos trabalhar, né, enquanto educação, enquanto mudança da cultura, para que esse problema da desigualdade, das relações de poder entre os gêneros, né, das hierarquias, das discriminações, que esses problemas não culminem nessa violência, né, e que, no caso extremo, acaba incorrendo na morte, no assassinato da mulher. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre essa questão da cultura, e eu vou citar aqui uma professora da Universidade de Brasília, Débora Diniz. Ela diz o seguinte: só se quebra o ciclo da violência se esses temas forem trabalhados massiva e periodicamente, do mesmo jeito que se ensina a ler, a escrever e a contar, né? Então, eu vou agora remeter a minha pergunta para a professora Flávia, professora de artes, né? Então, como professora de artes, Flávia, na educação básica, você considera que o currículo escolar pode contribuir para a política de combate à violência de gênero? Você entende que deve ser papel da escola discutir temas como o patriarcado, a misoginia, o feminicídio, como forma de combater a cultura machista que está na base dessas violências contra a mulher? É possível mudar a educação de meninos e meninas sob o olhar das relações de gênero? Boa tarde, eu gostaria de agradecer o convite da Educa TV. E quanto à pergunta, Eliana, eu não tenho dúvidas. Eu acho, na minha opinião, o currículo tem que abranger esse tema. Para ontem, é um problema que a gente tem muito grave e ele começa em algum lugar.
Então, o feminicídio, a gente está falando aqui de desigualdade de gênero. E se a desigualdade de gênero, ela é uma construção cultural. Isso é aprendido, o que que é feminino, o que que é masculino, né? E isso começa na família e isso continua na escola. Isso é reforçado, é perpetuado na escola, é trabalhado na escola. Então, na família, a gente tem as primeiras falas, as primeiras indicações, orientações do que é ser menina, o que é ser menino, o que se espera da menina, o que se permite ao menino. E na escola, a gente continua com esse trabalho. Muitas vezes, dentro da família, o aluno já testemunha casos de agressão, casos de intimidação masculina para cima da mãe, para cima da tia, para cima da avó. E traz essas experiências para a gente dentro da escola. E a gente na escola, ao invés de trabalhar contra essa corrente, a gente acaba reforçando. A gente não está vendo que a gente está reforçando essas noções baseadas na desigualdade do gênero, uma polarização entre o que é feminino e o que é masculino. E sempre uma valoração maior para o que é masculino e para o que é feminino. Que sentido, assim, que eu estou dizendo? Por exemplo, a gente tem fila das meninas e tem fila dos meninos. A gente tem um domínio do pátio, um domínio físico do pátio mais masculino do que feminino. E a gente espera que isso aconteça. A gente espera que os meninos ocupem os espaços, tanto o espaço físico, quanto o espaço sonoro, quanto o espaço de atenção dos agentes da escola, mais do que as meninas. Isso é esperado deles. Se eles falam mais alto, isso é esperado e tolerado. Se eles fazem a bagunça, se eles são mais arrojados, isso é esperado e isso é tolerado. E as meninas, cabe que parte dessa caricatura? Cabe a elas serem coibidas, serem contidas, serem meigas, serem organizadas, serem cuidadoras, ajudarem a professora. E isso cabe dentro da caixinha do feminino e tem a caixinha do masculino. E a gente esquece que quando a gente faz isso dentro da escola, a gente está podando o potencial pleno dessas crianças, porque o arrojado, a meiguice, o cuidar, são coisas que cabem tanto ao masculino quanto ao feminino. São comuns e são parte da personalidade tanto a masculina quanto a feminina. Então, quando a gente fala que isso é só masculino, a gente está tirando de muitas meninas parte do que elas são. Quando a gente fala que isso é só feminino, a gente está tirando dos meninos também algo que é parte deles, forçando eles a serem o que eles não são. E o que isso tem a ver com o feminicídio? Isso tem a ver que a gente molda essa caricatura, essa veste que a gente quer que as pessoas usem, e chega um momento em que isso explode, porque não é natural. A gente tenta naturalizar isso, mas não é natural. E aí o dia em que esses meninos e meninas se transformam em mulheres, em homens, e vão ser protagonistas maiores, né, da sua vida, e o dia em que uma mulher não vestir essa roupa, vai ser um dia de ruptura para esse homem. Vai ser um dia de ruptura máxima para ele. Como assim ela não é essa menina contida e meiga e que atende o que eu quero que ela atenda? E nesse momento, o homem, ou porque ele realmente acha que ela não deve ser assim, ou porque ele tem certeza que a sociedade espera que ele haja contra a ação que ela está tendo. E aí, da mesma maneira, ele se torna agressivo. Se a gente compreender que todo esse processo começa na infância, a gente começa a trabalhar o quanto mais cedo esses assuntos. Pensando nos anos iniciais, isso tinha que caber no currículo, em práticas escolares, em práticas diárias. A fila não pode ser de meninos, a fila não pode ser de meninas. A fila distribui por qual é a inicial do nome, por ordem alfabética, não sei. Não vai em fila, não faça fila para ir de um lugar a outro da escola, não sei. Mas não vamos polarizar. Não vamos... Se a gente pensar num currículo há um tempo atrás, que era diferente para as meninas e para meninos em escolas onde era separado, não eram escolas mistas.
nesse currículo das meninas cabia tudo que era um trabalho interno, do lar, de dentro de casa, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos. Depois, mais tarde, um currículo um pouco maior, um pouco mais abrangente, para que elas fossem professoras e mantivessem o patriarcado, porque elas iam servir como professoras iniciais de homens. E hoje eu vejo, da mesma maneira, no pátio da escola do trabalho, eu vejo um dia de brinquedo, as meninas brincando de ser mães e donas de casa, enquanto os meninos estão dominando o pátio, enquanto eles estão brincando de ser aviador, astronauta, construindo blocos e correndo plenamente pelo pátio, elas estão brincando com bebezinhos, estão brincando com brinquedos absurdamente rosas contra todas as outras cores que existem. Então, eu acho sim que a gente precisa começar na escola. Muito importante aí a contribuição, professora Flávia, né, nessa abordagem aí cultural. E a gente fecha esse bloco e a gente retoma para o terceiro e último bloco, para fechar o nosso debate. Educação em debate. Vamos conversar? Aqui suas ideias são bem-vindas. Assista à programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educação em debate. Nós vamos entrar agora no terceiro bloco do nosso debate, Educação e Feminicídio, no programa Educação em Debate, onde no primeiro bloco nós abordamos aí o aumento da violência contra a mulher na nossa sociedade, né, brasileira. Problematizamos o contexto, né, que vem contribuindo para o aumento dessa violência, os desafios que nós temos para a educação, para o campo da educação, no sentido de contribuir, né, para uma política preventiva, para uma política de combate à violência de gênero. No bloco 2, nós discutimos sobre a questão da cultura, dessa cultura patriarcal, machista, e como é que essa cultura, né, que ela na sua origem, ela se manifesta, né, no interior das famílias, mas como é que ela se reproduz no espaço da escola, no ambiente da escola, o tempo todo, ela está sendo reproduzida. Então, é um desafio muito grande para nós, educadores, profissionais da educação, né, de nós lidarmos com os desafios de desconstrução dessa cultura, né, que faz perpetuar, né, esse machismo, e que acaba sendo aí o disparador de todos os conflitos aí das relações de gênero e de todas as formas aí de relações de poder, hierarquia, e que acaba culminando em violência, na violência contra a mulher. Então, nesse terceiro bloco, nós vamos conversar, né, com as duas debatedoras, professora Janete e professora Flávia, que atuam, né, na educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos na educação básica, né, na rede municipal de Campinas. E a gente vai questionar o seguinte para as professoras, né? Então, a professora Janete, professora Flávia, como professoras da rede pública de ensino, da rede municipal de Campinas, vocês poderiam relatar sucintamente experiências educativas no âmbito da escola, com alunas e alunos, em que o trabalho sob a perspectiva de gênero promoveu o debate, né, pelos alunos de que a desigualdade, a discriminação e a submissão podem fomentar violências. Houve compreensão pelos alunos de que as relações de poder entre gêneros devem ser superadas para que possamos viver em uma sociedade mais justa e sadia? Professora Janete, poderia começar? Então, pegando um gancho do que a professora Flávia falou, é bem isso, essa cultura
vai se perpetuando da família, que é o primeiro núcleo, depois vem para a escola. Na escola, o papel do professor, para mim, é quebrar esses paradigmas, como disse a Flávia também. Com outros termos, mas está falando basicamente a mesma coisa. E eu costumo fazer essas provocações com perguntas. Tudo que o aluno coloca como uma verdade absoluta, eu faço uma pergunta sobre por que é assim. É assim? Tem que continuar assim? Porque é muito isso, se naturaliza. Eu trabalho, por exemplo, tanto com adolescentes, né, que são pessoas mais jovens, mas que nasceram num contexto em que a gente vê uma volta de um discurso conservador na sociedade como um todo. Não é só coisa de Campinas, não é só coisa do Brasil, as pessoas estão tendo um discurso conservador, e aí tem um estudo na minha disciplina que diz que é meio que uma reação a esse convívio maior num período em que você tem um mundo globalizado. Você tem culturas do mundo inteiro chegando às casas das famílias e as famílias meio que resistindo àquilo com um discurso conservador que, se não for pontuado, não entrar num debate, num ambiente como o escolar, que é o que está fazendo a formação, quebrando paradigmas, fazendo pensar se tem que ser assim, sempre foi assim, mas precisa continuar sendo assim? Tá bom assim? É bom para você? É bom, por exemplo, eu gosto de quebrar essa questão com os meninos. A gente fala muito que as meninas sofrem, mas eu tenho um filho que é um menino de 14 anos. Um menino, um rapaz, um homem, ele sofre muito mais pressão da sociedade por sucesso, por exemplo, do que uma mulher. Uma mulher, ela pode dizer, se ela tiver um fracasso na profissão dela, que ela escolheu ficar em casa e tomar conta dos filhos. Ela pode escolher, por uma questão cultural, por uma questão religiosa, sim. Até qualquer feminista vai lutar justamente para que a mulher possa ter o direito de fazer suas escolhas. E não para que ela tenha só aquele caminho que ela acredita que seja o melhor para as mulheres. Cada um tem seus valores. No entanto, nós temos que questionar se isso está bom, se aquilo é cômodo, ou se realmente vai levar a um progresso pessoal, a um bem-estar social daquela pessoa. Então, um rapaz, quando ele não alcança determinado sucesso, quando ele não assume aquela posição do patriarcado, que o patriarcado quer que ele assuma, muitas vezes ele não vai ser respeitado pelo grupo, e isso muitas vezes pode levar também até a problemas mentais como depressão, não aceitação e falta de amor próprio. E isso também com as meninas vai acontecer, é claro, mas num grau menor. Então, assim, se a violência contra a mulher vai levar ao feminicídio, muitas vezes essa exigência da sociedade por papéis que não tem que mudar de jeito nenhum, vamos conservar tudo como sempre foi, e não são questionados num ambiente como a escola, isso pode levar também, num futuro, a uma maior taxa de suicídio entre os meninos, por exemplo. Homens, nesse período de pandemia, foram muito cobrados por um fracasso pessoal que pode ter acontecido ali por a economia não estava tão dinâmica, muitos estavam desempregados, em casa, com suas mulheres, muitas famílias em espaços pequenos, reduzidos, se enfrentando ali. Aquele papel do homem, que é cobrado, o papel de sucesso, não corresponde à realidade daquela família, e aí vira um caso de violência que pode levar a um feminicídio. Então, assim, é toda uma cadeia de fatos que não vai atingir só a mulher, deixa uma sociedade doente. Tem que ser quebrado esse paradigma, sempre com muita exposição de fatos, debates e muitas perguntas. Mais perguntas do que respostas. As respostas têm que vir mais deles, né? Tanto dos alunos adolescentes, quanto no caso, eu tenho uma EJA vespertina e tem muitas mulheres que chegam com aquela mentalidade de que pararam de estudar porque tinham que se dedicar à família, cabia a elas aquele cuidar mal remunerado ou não remunerado, muitas vezes esse é o trabalho da mulher, e elas saem cobrando políticas públicas de Estado de tantas perguntas que são feitas nos debates, nas intervenções que nós fazemos. Elas já saem mais conscientes. Houve um debate agora, o EJA em debate da região noroeste, fica muito claro esse termo, essa cobrança por políticas públicas, foi feita diretamente pelo secretário de Educação dos nossos alunos, não imputando só àquela pessoa a responsabilidade por aquele problema social. E sim, é claro, há uma solução que seria mais efetiva, que é por parte de um Estado
que, sim, pode até reconhecer que existem diferenças culturais, diferenças religiosas, porém tem que agir numa laicidade e com políticas públicas eficazes para que esses problemas sejam efetivamente resolvidos. Muito bom, muito bem. Flávia? Eu gostaria de relatar uma experiência que eu tive ano passado, em que nós tínhamos uma formatura de alunos dos anos iniciais, né, no 5º ano, e eu tinha uma aluna que não queria usar vestido. Então, ela sofreu uma pressão muito grande de que era formatura, então o vestido era necessário. E ela disse, não vou, então. Então, eu não... E aí, para relatar brevemente, eu fiz com eles uma dinâmica que eu coloquei na lousa o que eram coisas de menino, o que eram coisas de menina. E deixei eles dizendo, deixei eles falando, e alguns alunos olhavam para mim quase que pedindo socorro. Você está fazendo isso mesmo com a gente? Faz sentido o que você está fazendo? E outros mandando, pensando em várias coisas que eram tipicamente de meninos ou tipicamente de meninas. Para a gente acabar aquilo tudo e eu dizer para eles, essa separação não existe, vamos fazer uma lista só. Qualquer coisa pode ser de menino e pode ser de menina. Os meninos podem usar saia, nós temos meninos na escola que usam maquiagem, os meninos podem pintar as unhas se quiserem, as meninas podem ir de calça onde elas quiserem, os meninos podem brincar de boneca, as meninas podem brincar de carrinho. E a gente começou a misturar isso e trabalhar isso um pouco com eles, isso já no 5º ano. Se a gente conseguir chegar num conteúdo adaptado, adequado para cada faixa etária, a gente chega no 9º ano discutindo as taxas de feminicídio e as causas do feminicídio claramente, com uma base já construída desde pequenininho. Tem que ser por aí. Para finalizar, então, o nosso debate Educação e Feminicídio, então eu gostaria de agradecer às professoras Janete, Flávia, né, pela rica contribuição, e nós gostaríamos de agradecer também ao Museu da Cidade, à Casa de Vidro, né, por nos proporcionar esse cenário aqui tão agradável, né? Então, muito obrigada. Educa TV apresentou Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.